Meus caros monarquistas capixabas, as atuais circunstâncias extraordinárias, por todos nós enfrentadas e deploradas, lamentavelmente me impedem de estar hoje em Vitória, como de certo muito desejaria, de modo a tomar parte no segundo encontro monárquico do Espírito Santo, representando o meu dileto irmão, o Príncipe Dom Luís de Orleans Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. A minha visita no ano passado, que desejo ter sido a primeira de muitas, fiquei verdadeiramente maravilhado com as belezas naturais e com o patrimônio histórico desse estado, que é pequeno em termos de área geográfica, mas cuja importância para o Brasil é verdadeiramente grandiosa. No entanto, devo dizer que o que mais me impressionou e me comoveu foi o calor humano com o qual os visitantes são recebidos. Tanto que a princesa Dona Cristina e eu esperando poder estar junto a essa boa gente capixaba tão logo for possível. Agora, tendo em vista as recentes eleições municipais, quero trazer aos veteranos e jovens monarquistas que assistem a essa mensagem algumas breves reflexões sobre um tema que considero ser de grande importância para o nosso país, de modo particular, levando-se em consideração a nossa tão almejada restauração da monarquia, o municipalismo. Pois se a República suprimiu a independência e a soberania dos municípios ao ponto de torná-los quase inexistentes, é notável a força e a preeminência que teve o governo local durante toda a longa vigência do regime monárquico no Brasil. Afinal, posso dizer com ufania que foi por ordem do meu remoto tio-avô, o rei Dom João III, que ainda em 1532 foram estabelecidas vilas e cidades no Brasil, das quais a primeira foi São Vicente, no litoral de São Paulo. Portanto, antes mesmo que fosse organizado um governo geral, aqui já havia governos locais, dirigidos por seus habitantes, com eleições próprias e reguladas pelas ordenações do reino, a lei máxima de Portugal. E não havia diferença alguma entre as vilas e cidades de Portugal e as do Brasil, com exceção de que no Brasil apenas poderiam ocupar cargos eletivos aqueles aqui nascidos, que eram tão portugueses quanto os nascidos em Lisboa. Tamanho era o respeito que os reis de Portugal devotavam à independência e à soberania das vilas e cidades brasileiras, que não houve uma única instância entre 1532 e 1822 que eles ou os seus representantes diretos, os governadores gerais, tenham procurado intervir na administração dos governos locais. Esse respeito era tão grande que, quando o rei nomeava o governador de uma capitania, informava a Câmara da capital, apresentando o currículo do nomeado e pedindo-lhe que fosse dada a posse do cargo. E os portugueses do Brasil, pois não se falava em brasileiros, retribuíam essa consideração, dedicando ao soberano os mais profundos respeito e devoção. Após a independência, a Constituição de 1824 estabeleceu o município na organização política e administrativa do nascente Estado brasileiro. Antes de tudo, é importante recordar aqui que o meu tetravô, o imperador Dom Pedro I, herdeiro e continuador daquela longa tradição de respeito aos governos locais por parte dos reis de Portugal, somente outorgou a Constituição da Nação depois de seu texto ter sido debatido e aprovado pelas câmaras municipais de todo o país. No Império, portanto, além de escolher seus representantes para as câmaras municipais, o povo deveria fazê-lo também para as assembleias provinciais e para a Assembleia Geral. Essas eleições para o governo central, contudo, nada mais eram do que um natural prolongamento da vida municipal, graças ao voto distrital abolido pela República quando a Constituição de 1946 introduziu o voto proporcional, rejeitado por todas as grandes nações por pressupor que a sociedade se rege através de teoremas matemáticos, o que, como engenheiro, posso afirmar não ser o caso. Assim sendo, penso que, uma vez restaurada a monarquia em nosso país, devemos proceder ao imediato restabelecimento do voto distrital puro, a fim de que as eleições para as assembleias estaduais e para o Congresso Nacional tenham novamente aquele caráter local, verdadeiramente representativo dos anseios legítimos da população. Ademais, de acordo com o sábio e basilar princípio da subsidiariedade, faz-se necessária uma grande ampliação da autonomia dos municípios, até mesmo para que
assim como os governadores e seus estados, sejam prefeitos representantes diretos do imperador em seus municípios. Por fim, lembro que a observância dos princípios perenes que decorrem dos 10 mandamentos da lei de Deus obriga não apenas aos homens individualmente, mas também à nação, aos estados, aos municípios, que devem ser organizados e governados segundo a lei natural. Com essas observações, eu me despeço, elevando minhas preces a Deus e rogando-lhe, por intermédio de Nossa Senhora da Penha de França, padroeira do Estado do Espírito Santo e de São José de Anchieta, que nos abençoe e nos ilumine em nossa caminhada rumo à restauração da monarquia, de modo a retomarmos a grandeza cristã de nossa pátria. Viva Dom Luís, viva o Brasil e viva Cristo Rei.